Você sabe o que são as tabelas de consulta de endereços? Tá a fim de descobrir? Então fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala, Builder, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos o canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. No vídeo de hoje eu vou explicar aí o que são tabelas de consulta de endereço e como usá-las em seus projetos. Fechou? Então, bora pra minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal para vocês. O que são as tabelas de consulta de endereço e como usá-las em seus projetos? Tabelas de consulta de endereço. As tabelas de consulta de endereço, ou Address Lookup Tables, as famosas ALTs, também conhecidas como tabelas de consultas, Lookup Tables, surgiram como uma tecnologia inovadora no desenvolvimento da Solana. Introduzidas com a atualização de transações versionadas, as ALTs permitem que os desenvolvedores carreguem e gerenciem eficientemente uma coleção de endereços relacionados em uma única transação. Ao contrário das abordagens tradicionais, as ALTs oferecem uma solução escalável para a interação complexa com várias contas, revolucionando a forma como as aplicações são construídas na Solana. Então, as ALTs aí, ela chegou com uma tecnologia que você pode aí colocar vários endereços numa tabela e enviar dentro da transação. Ela chegou aí com a adição das transações versionadas, que são uma nova forma de realizar transações aí dentro da Solana, tá bom? Transações versionadas. Em 2022, a Solana introduziu o conceito de transações versionadas ou Transaction V0. Isso introduziu uma nova tecnologia chamada ALTs. Ela permite a criação de uma coleção de endereços relacionados para carregar mais endereços eficientemente em uma única transação. Após a atualização das transações versionadas, o runtime da Solana reconhece dois tipos de transações. Primeiro, as transações sempre usadas, que são as transações legadas, e um novo formato de transação chamado transação versionada, que pode fazer o uso de tabelas de consulta de endereços na cadeia. Aqui está um erro aqui de português, tá bom? Tá escrito aí transação versão, mas na verdade são transações versionadas, tá bom? Eu esqueci aí de corrigir esse errinho de português, acontece. Aqui a gente tem um exemplo aí de como funciona uma transação legacy aí, uma transação legado. Devido ao limite de tamanho de transação de 1232 bytes, uma transação pode armazenar no máximo 35 endereços de contas. Cada conta tem 32 bytes, levando em consideração algum espaço para cabeçalhos, assinaturas e outros métodos. Então, aqui está falando aqui sobre um pouquinho da transação legada, né? Que você tem uma mensagem dessa transação. E dentro dessa mensagem tem que ter um reader, tem que ter um array das contas aí, que são no máximo 35 contas. Tem que ter o recent block rush, tem que ter o bloco mais recente. E um array de instruções aí. Essa transação só aceita esse tanto aqui de bytes, tá bom? 1232 bytes. Show! Vamos aqui passar para outra telinha. Aqui agora a gente está vendo como funciona a Transaction V0, ou a famosa aí, transação versionada. Nas tabelas de consulta de endereços, armazenamos os endereços das contas em uma estrutura de dados semelhante a uma tabela na cadeia, com um índice associado a cada endereço. Então a gente já vê um pouquinho de diferença aqui, ó, da transação legada para a transação V0, que dentro dessa transação legada, eu já chamo a transação aqui com um reader, um endereço de contas aqui, um recent block hash, e a gente pode colocar dentro dela um array com uma tabela de endereço. Olha aqui, Compact Array of Address Lookup Tables. Então a gente pode colocar aqui um array com uma tabela de endereço, onde a gente pode colocar nessa tabela valor, chave valor, chave valor, chave valor, e um array de instruções. E dentro dessa transação, a Solana aceita mais endereços, ela aceita uma tabela de endereços dentro dessa transação. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, aqui no nosso canal da Web3 Dev, que eu fiz sobre como criar uma transação versionada dentro da Solana. A gente está fazendo isso em JavaScript, se eu não me engano, ou em JavaScript, ou em TypeScript, tá bom? Então, caso você interesse em ver como isso funciona na prática, como enviar uma Transaction V0 na prática, dá uma olhadinha lá no vídeo, que eu ensinei de uma forma bem didática para vocês, tá bom? Benefícios e vantagens das tabelas de consulta de endereços. Primeiro aí é a eficiência melhorada, tá bom? Em aplicações descentralizadas complexas, os desenvolvedores frequentemente precisam interagir e atualizar várias contas em uma única transação. Sem uma estrutura organizacional eficiente, o código pode se tornar confuso, propenso a erros e difícil de manter. Segunda vantagem aí é a economia de custos.
Altos custos de transação podem ser uma preocupação significativa em aplicações descentralizadas, especialmente em cenários em que várias transações precisam ser realizadas em várias contas. Executar essas operações individualmente pode levar a custos de gas mais altos para os usuários. Outra vantagem aí é a escalabilidade e o desempenho. Do ponto de vista de desenvolvedor avançado, escalabilidade e desempenho não são apenas metas, são requisitos. As ALTs desempenham um papel fundamental na conquista desses objetivos. Ao gerenciar eficientemente os endereços, essas tabelas se tornam ferramentas para otimizar a utilização de recursos, garantindo a escalabilidade e o desempenho de aplicações baseadas na Solana, mesmo diante de requisitos complexos. Então, aí para um desenvolvedor que já está mais tempo na carreira, que precisa realmente dessa escalabilidade e do desempenho, as ALTs são aí a maneira fundamental de você aí criar programas dentro da Solana, tá bom? Quarto aí, aumento da taxa de transações. A taxa de transações é uma métrica importante para desenvolvedores avançados na Solana que buscam construir dApps escaláveis e de alto desempenho. As tabelas de consulta de endereços contribuem significativamente, permitindo o carregamento e a manipulação de dados de vários endereços em uma única transação. O resultado é uma taxa de transação elevada, uma característica desejada no cenário competitivo do desenvolvimento blockchain. Agora aí vamos falar um pouquinho aí sobre os casos de uso. O primeiro caso de uso que a gente pode colocar aí é os DeFis, os protocolos de finanças descentralizadas. No complexo mundo das finanças descentralizadas, as ALTs brilham intensamente. Desenvolvedores avançados podem navegar facilmente em cenários DeFi em que várias contas precisam de atenção em uma única transação, seja calculando pagamento de juros, gerenciando índices de colateral ou executando liquidações. As ALTs simplificam o processo, tornando as aplicações DeFi mais eficientes e econômicas. O segundo caso de uso aí são coleções de tokens não fungíveis, os NFTs. Desenvolvedores avançados no espaço de NFTs compreendem a diversidade e complexidade das coleções de NFTs. As ALTs se tornam ferramentas indispensáveis, especialmente ao lidar com transferências em lote, distribuição de royalties ou estruturas de governanças complexas em aplicações avançadas de NFTs. A capacidade de gerenciar endereços de forma eficiente se torna um diferencial-chave para oferecer uma experiência superior ao usuário. E o nosso terceiro e último caso de uso aí são as carteiras multi-assinatura. A segurança e eficiência são fundamentais nas operações de multi-assinatura. Desenvolvedores experientes podem aproveitar as ALTs para organizar e gerenciar os endereços de signatários autorizados de forma eficaz. Isso garante que cenários de autorização complexos sejam tratados com destreza, aumentando a segurança e eficiência das transações de multi-assinatura. Então, aqui no caso de carteiras multisig, realmente essa tabela de endereço é muito importante. Eu acho que nas carteiras multisig, eu acho que é o caso mais fácil da gente conseguir imaginar como funcionaria essas transações, como isso seria muito útil. Porque, por exemplo, numa carteira multi-assinatura, a gente pode enviar saldo para várias carteiras ao mesmo tempo. Várias carteiras têm que aprovar aquela transação dependendo de quantas carteiras são administradoras daquela wallet. Então, eu acho muito importante as ALTs dentro desses casos de uso aqui, tá bom? Dentro das carteiras multisig. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3f.com.br. Eu vou ficando por aqui. Valeu!